Muito boa noite. Sejam bem-vindos à comemoração do primeiro Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação, aqui na Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação. Estariam provavelmente à espera de ver o enfermeiro Belmiro Rocha, Presidente da Direção da APER, mas não, eu sou o enfermeiro Rui Pedro, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APER, e de facto estes pequenos minutos de introdução vão ter aqui bastante simbologia. A primeira simbologia é essa. Nós queríamos que efetivamente este dia fosse vocacionado para todos os sócios da APER, porque é um dia dos enfermeiros de reabilitação, em específico na nossa Associação dos Sócios, e sendo a Assembleia Geral a expressão máxima de força dos sócios de uma associação, estou aqui eu, Presidente da Assembleia Geral, então a fazer esta abertura desta comemoração. Continuando na simbologia, de certo repararão que estou aqui na minha unidade, na OCC Vales Longos, e isso simboliza que os enfermeiros de reabilitação são no terreno, a prestar cuidados aos seus utentes, doentes, às pessoas que precisam de cuidados. E é no terreno que a enfermagem de reabilitação tem a sua expressão máxima, a criar ganhos em saúde. Outra simbologia, estou ainda com a minha farda, isto para significar que os enfermeiros de reabilitação vestem a camisola daquilo que fazem. E se não vestissem, não conseguiam ter a resiliência, não conseguiam ter muitas vezes a criatividade, a força para conseguir prestar em condições muitas vezes adversas, com falta de recursos, os cuidados que saibam prestar e que as pessoas tanto necessitam. Continuando ainda na simbologia, embora a enfermagem de reabilitação seja no terreno, e é aí que nós temos a nossa expressão máxima, não podemos também descurar aquilo que é o contexto da gestão dos cuidados. Estou aqui no meu posto de trabalho, onde passo tantas horas ao computador a gerir coisas, a fazer registros, e de facto isto é também muito importante. Embora o terreno seja a expressão da execução dos cuidados, a sua planificação, a reflexão, a integração com outros profissionais e com outras entidades, tudo isso é fundamental e, portanto, toda esta logística tem que existir e tem que ser também aprofundada, toda esta gestão tem que se transformar em atos concretos, ok? Vemos também que, efetivamente, eu tenho aqui atrás de mim os postos de trabalho dos meus colegas, e o simbolismo que isso traz é que ninguém trabalha sozinho. Nós trabalhamos em equipa, quer seja equipas de enfermeiros de reabilitação, quer seja com outros profissionais, e só assim, todos juntos, com o doente no centro, é que conseguimos prestar os cuidados que a pessoa necessita, que a pessoa merece. O trabalho em equipa é fundamental e nós somos uma peça imprescindível nessa equipa de prestação de cuidados. Continuando, tenho aqui nos muitos papéis que tenho aqui na minha secretária as notas de uma reunião que tivemos ontem relativamente ao Plano Local de Saúde. Isto simboliza que os enfermeiros de reabilitação têm que estar mais presentes nas autarquias, nas decisões superiores, nas decisões macro, mesmo a nível político, para que aquilo que nós vemos no terreno tenha depois a expressão nas decisões que são tomadas para que os cuidados aconteçam no terreno. E é fundamental que esta gestão não seja só de secretário, como eu estou aqui, mas seja levada para outros contextos, para que efetivamente consigamos colocar o nosso contributo e esse contributo tenha reflexo direto nos cuidados que as pessoas precisam. Também não é à toa que estou aqui a fazer esta transmissão a partir do meu telemóvel, isto porque a acessibilidade aos cuidados é fundamental. E muitas vezes aquilo que falta às pessoas é um telemóvel, ou melhor, quem atenda o telemóvel do outro lado, porque a prestação de cuidados em tempo real, ou seja, dar resposta às necessidades que surgem no tempo em que elas podem ser resolvidas, é fundamental. E pegando aqui no exemplo dos cuidados primários, efetivamente as pessoas valorizam muito ter alguém a quem ligar e dizer: está a acontecer isto, o que é que eu faço? Resolvo aqui, vou para o hospital, vem aqui alguém. E portanto esta acessibilidade, de forma a que os cuidados aconteçam quando devem acontecer, é fundamental para que haja qualidade de cuidados. Vejo agora aqui na câmara que estou aqui despenteado e com a barba por fazer. Bem, não há efetivamente muito simbolismo em relação a isso, é só o fim de um dia de trabalho. Bom, e já agora, se é um fim de dia de trabalho, pronto, efetivamente estou aqui cansado, como muitos de vocês estarão depois de um dia de trabalho, são 9 da noite, mas estou com um coração feliz. Porque mesmo com todas as dificuldades, mesmo com toda a conjuntura, quando nós prestamos cuidados, quando nós estamos junto das pessoas e vemos as coisas acontecer, isso enche-nos o coração e preenche o nosso propósito enquanto prestadores de cuidados de saúde. Bom, este é o primeiro Dia Nacional de Enfermeiros de Reabilitação, muitos seguirão, o caminho é para o futuro, mas efetivamente hoje vamos privilegiar, parabenizar, homenagear quem começou isto tudo. Não é à toa
que o 18 de outubro foi escolhido para Dia Nacional da Enfermeira de Reabilitação, e vamos agora passar à transmissão do momento de homenagem à enfermeira Maria de Lourdes Salles Luís, que aconteceu hoje à tarde e que de facto é o conteúdo major da nossa celebração de hoje. Sem mais demoras, vamos passar à transmissão. Um excelente Dia Nacional da Enfermeira de Reabilitação para todos e boa noite. Ora, boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui essencialmente para comemorar o primeiro Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação. O Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação foi uma iniciativa que a APER desencadeou no sentido de homenagear todos e todas aqueles que fizeram da enfermagem de reabilitação algo, uma mais-valia, valor acrescentado a todos que de nós precisam e a todos que de nós anseiam por ter mais e melhores cuidados. Eu queria, em nome da enfermeira Salles Luís e em nome da doutora Graciete, dar as boas-vindas a todos. Em primeiro lugar, dizer-vos que é assim, isto não é um congresso, isto pretendeu ser uma cerimónia de homenagem pelo tributo que efetivamente quer a enfermeira Salles Luís, quer nomeadamente a enfermeira Elisete Fradique, quer nomeadamente a enfermeira Bris, eu já vou mencioná-los a todos aqui, o que fizeram e que permitiram que pessoas como eu, profissionais como eu, enfermeiro de reabilitação, pudessem hoje dizer com toda a alegria e com toda a satisfação, sou orgulhosamente enfermeiro de reabilitação. Isto foi um parto um bocadinho difícil, porque quando nós iniciamos este processo da comemoração do Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação, nós quisemos fazer algo essencialmente significativo, emotivo e que de facto permanecesse na memória de todos nós como algo que não nos arrependemos do nosso passado, pelo contrário, temos muito orgulho do nosso passado, temos muito orgulho do que fizeram por todos nós e, portanto, para começarmos, uma salva de palmas a todos os que estão aqui presentes, que são ainda desse tempo. Queria também dar aqui uma palavra muito especial à doutora Graciete. A doutora Graciete é enfermeira, é a diretora daqui da residência, onde está a enfermeira Salles Luís, e que, de facto, com muitas negociações, nós conseguimos transformar um bocadinho desta estrutura residencial num espaço digno para receber todos os nossos convidados, mas essencialmente para honrar o trabalho daqueles que nos foram precursores. E, portanto, foi um parto difícil, tivemos que fazer aqui um conjunto de regras, de restrições do número de pessoas, do uso de máscara, só vamos fazer a retirada da máscara para falar enquanto estamos, de facto, como preleitores, mas foi uma negociação interessante, mas que quisemos pôr a segurança e a qualidade acima de tudo. E, portanto, eu também tenho que lhe trazer esta palavra de agradecimento. Depois dizer-vos que é assim, de facto, na década de 60 a enfermagem de reabilitação teve a sua gênese com a enfermeira Salles Luís. E, portanto, ela assumiu a responsabilidade de formar o primeiro curso de especialização da enfermagem de reabilitação e foi precisamente a 18 de outubro de 1965 que teve início. Neste sentido, a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação entendeu ser da maior relevância a criação do Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação. Começou por uma iniciativa de uma petição, teve o apoio de muitos colegas que estão aqui e muitos que não estão aqui, como é evidente, e, portanto, o que é que se pretendeu com isto? Foi, de facto, perpetuar a memória, o exemplo, a visão, a proatividade, o empenho e a vinculação da enfermeira Salles Luís com a enfermagem de reabilitação. E, nesse sentido, em 26 de novembro de 2021, através da resolução da Assembleia da República
347 de 2021, foi instituído o 18 de outubro como o Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação. Portanto, hoje estamos efetivamente aqui a comemorar o primeiro Dia Nacional de Enfermagem de Reabilitação e, portanto, queria mais uma vez, de facto, fazer este grande reconhecimento à enfermeira Salles Luís. Mas este dia não podia ficar dissociado de 14 enfermeiras que iniciaram o percurso do curso de especialização de enfermagem de reabilitação no Centro de Reabilitação do Alcoitão e que, de facto, foram elas também que deram o seguimento. A enfermeira Salles Luís semeou, pôs a sementinha e depois houve uma série de outros obreiros que, de facto, levaram a enfermagem de reabilitação mais longe. E eu gostava de as nomear. Eu sei que vão ser nomeadas novamente, mas gostava de as nomear. A enfermeira Isabel Maria Belo Salgueiro, a enfermeira Elisete Sousa Fradique, que está também aqui connosco, a enfermeira Maria Angelina Jesus Gonçalves, a enfermeira Maria Gabriela Paiva e Silva, a enfermeira Maria Isabel Ramiro Sens, a enfermeira Maria José Vasconcelos Asse, que está aqui connosco, a enfermeira Maria José Vieira Silva Pavia, a enfermeira Maria Leonor Gonçalves Oliveira Carvalho também está connosco, a enfermeira Maria Manuela Mesquita Pires, a enfermeira Maria Teresa Gonçalves Bris, que também está connosco, a enfermeira Maria Clara Conceição Gonçalves, a enfermeira Marília da Graça Monteiro e a enfermeira Maria Amélia de Carvalho e a enfermeira Isabel Sangaral. A todas as que estão aqui, os nossos felicitações. Aos que não estão aqui por motivos que todos nós sabemos, a vida é mesmo assim, ou então por motivos de saúde, eu não gostaria de deixar passar e, de facto, ter aqui uma grande salva de palmas de amizade e de estima. Muito obrigado. E porque hoje é o Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação, também não podíamos deixar de traçar um bocadinho do que foi este percurso. E, portanto, não podíamos deixar de traçar o que foi a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação. Começou primeiro pela Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação e depois, em 27 de outubro de 1978, aqui a ser a enfermeira Elisete Fradique, que foi a primeira presidente da Comissão Eleitoral e da Assembleia Geral, o senhor enfermeiro Joaquim Garrido, presidente do Conselho Fiscal, e o senhor enfermeiro José Pacheco dos Santos, presidente da direção, criaram os primeiros órgãos sociais da APER e que, de facto, muito contribuíram também para o dinamizar da nossa história. Ao longo do tempo, a APER tem tido um papel muito relevante, crescente, no reconhecimento, evolução e desenvolvimento da profissão e por parte dos pares e por parte da sociedade também tem tido esse reconhecimento. Também deixamos aqui, para a memória futura, um singelo tributo a todos os presidentes da APER e suas equipas. Por um lado, o primeiro presidente, o enfermeiro José Ferreira Pacheco dos Santos. Depois tivemos como segunda presidente a enfermeira Maria de Lourdes Salles Luís. Depois tivemos a ser enfermeira Maria Margarida de Oliveira e Sousa, que já não está entre nós também e que hoje também vai ser alvo de uma homenagem por parte da mesa do colégio e, portanto, que também deu um importante contributo. A enfermeira Esmeralda Leal da Cruz, que não pôde vir, mas que manda cumprimentos e, portanto, está solidária e carinhosa com a atividade. A enfermeira Ana Paula Eusébio, a enfermeira Maria José Vasconcelos Asse, a enfermeira Isabel Ribeiro, que também está aqui connosco, e, portanto, este é um tributo que eu não poderia deixar de dar a todos os presidentes da APER e suas equipas, porque, efetivamente, foi muito também do trabalho deles que, efetivamente, a enfermagem de reabilitação pôde chegar ao ponto que chegou. No entanto, também existe aqui um outro aspecto organizacional muito significativo, porque quando a Ordem dos Enfermeiros foi criada a primeira Comissão de Especialidade de Enfermagem de Reabilitação. Temos aqui a enfermeira Helena Almeida, que foi minha presidente da primeira Comissão de Especialidade.
Tivemos depois no seguimento a enfermeira Ângela Prior, depois tivemos a enfermeira Margarida Oliveira e Sousa como primeira presidente da mesa do colégio, tivemos a enfermeira Eugénia na sua substituição, depois estive eu no mandato seguinte e agora temos o enfermeiro Luís Gaspar. E, portanto, também não poderia deixar de fazer aqui um agradecimento a todos eles e a todas as suas equipas, porque também muito contribuíram para a enfermagem de reabilitação. É óbvio que temos aqui, nomeadamente, o enfermeiro Rodrigo, que está em representação do Centro de Medicina e Reabilitação do Alcoitão. Foi lá que tudo começou, do ponto de vista da enfermagem de reabilitação. É lá que, efetivamente, também, ainda hoje, nós queremos que a enfermagem de reabilitação seja um exemplo e uma referência e acreditamos que tudo vão fazer para que isso continue a ser uma realidade. E depois temos aqui o enfermeiro João Santos, diretor-presidente da ESEL, da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, que efetivamente também a enfermeira Salles Luís foi presidente da Escola de Enfermagem e, portanto, também está aqui nesta perspectiva. Dizer-vos que a enfermagem de reabilitação vem crescendo e consolidando o seu campo de ação, tem deixado muitos registros ao longo do tempo, muita documentação, do que é exemplo, nomeadamente, o regulamento das competências específicas dos enfermeiros de reabilitação. Mas não podia deixar de referir, nomeadamente, a criação que a APER fez da Bolsa de Investigação Maria Manuela Martins e, nomeadamente, a criação da Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação. Neste sentido, dizer-vos que não vamos ficar por aqui, seguramente, contamos com todos e felicitações a todos os enfermeiros de reabilitação. Estamos de parabéns. Hoje é o nosso dia, que nós queremos que seja ao longo de todo o ano, mas hoje marcamos aqui, damos de facto aqui um grande pontapé de saída, no sentido de a enfermagem de reabilitação ter uma visibilidade e reconhecimento também que nós muito desejamos. Muito obrigado. Sendo assim, passo a palavra à senhora enfermeira Graciete. Pode vir aqui. Ora, muito boa tarde a todos os presentes. Em nome dos profissionais do Hospital Santa Maria, dos utentes desta organização e dos seus trabalhadores, queremos desejar as boas-vindas e ficamos muito satisfeitos por terem escolhido um espaço desta natureza para se organizarem e virem aqui lançar o primeiro dia da enfermagem de reabilitação, o primeiro dia nacional. Senhora enfermeira Salles Luís, é com muito carinho, admiração e estima, e reconhecendo o seu trabalho e valorizando, que nós hoje estamos aqui com a senhora enfermeira, porque está connosco há 6 anos e é uma senhora enfermeira que tem umas características de personalidade que mantém durante estes 6 anos a sua serenidade, cordialidade. Ai, a máscara, desculpa, estou sempre com a máscara, peço desculpa. A sua cordialidade na relação com todas as pessoas desta organização. Como sabem, a estadia numa residência nem sempre é tranquila, mas a senhora enfermeira Salles Luís é uma tranquilidade em pessoa, sabe compreender os momentos difíceis, vivê-los, resolvê-los e caminhar em frente. Nestes dias, desde que foi anunciado a sua homenagem, eu tenho que habitualmente eu passo no refeitório, gosto de observar o rosto das pessoas, que elas através do rosto muitas vezes dizem o seu estado de alma e de saúde. E como enfermeira que sou, a fazer o meu diagnóstico, às vezes erramos, mas é engraçado que ao passar nestes últimos tempos pela senhora enfermeira lá no refeitório, eu sinto uma expressão de rosto e uns traços, com uma determinada interrogação, o que é que me vai acontecer, o que me vão fazer, mas com um sentido de esperança e de vivência. Eu daqui fazia um apelo a todos vós,
Eu assento na nossa Casa Santa Maria, nós temos valores porque nos orientamos, aquilo que nós chamamos valores de cultura organizacional. E dizemos que a nossa casa tem que ser uma casa de afeto, de respeito e consideração por todos, quando nelas vivem e residem. E eu, a partir desta homenagem, vou acrescentar mais 2 valores a esta cultura organizacional: reconhecimento e valorização. As pessoas com idade devem ser reconhecidas e valorizadas, não esquecer o seu passado e a sua história de vida. A história de vida de uma pessoa é determinante até nos comportamentos que as pessoas têm depois no envelhecimento. Já agora, eu não agradeci, vou voltar um bocadinho atrás, a presença, da associação que desenvolveu este encontro, mas também 2 personalidades que nós temos aqui, uma que representa a Câmara Municipal de Loures, que é a doutora Sónia Paixão, e o nosso presidente da Junta de Freguesia de Camarate, o senhor doutor Renato Alves. Foi esta Câmara, e depois de nós batermos à porta de 7 câmaras, que conseguimos um terreno onde construímos esta nossa casa. Então, que casa é esta? Esta casa é a Casa Santa Maria, que foi construída pela Associação de Apoio a Profissionais de Santa Maria. Então, o que é isto da Associação de Apoio a Profissionais de Santa Maria? É uma organização criada por um grupo da sociedade civil que um dia deitou as mãos à obra para fazer qualquer coisa para ajudar as pessoas em momentos difíceis e conviver com aqueles que conhecemos enquanto novos. E quero-vos dizer que 10 anos após os primeiros internamentos nesta casa, que vai fazer agora na sexta-feira 10 anos, com a senhora enfermeira Leontina como a primeira utente e um casal de empregado de farmácia, Dona Alzira, quero dizer que 10 anos depois é extraordinariamente bom nós passarmos nos refeitórios, nos corredores, encontrarmos e falarmos com aqueles que conhecemos quando éramos mais novos e ajudá-los, porque eles, cada um tem a sua evolução, uns mais agravados do que outra, mas todos nós precisamos de nos ver, de recordar até o tempo passado, de jogarmos as cartas e convivemos com os jogos, não é, Adélia? Passou uma série, Adélia, senhora enfermeira. Portanto, é isto que é a nossa casa. Não é fácil este projeto, mas eu aconselho-vos a que as grandes unidades, sobretudo hospitalares, avancem com uma estrutura destas, para nos ajudarmos no final da vida em momentos de dificuldade. Porque vale a pena, é muito difícil, não se pode desistir, temos de ter muitos apoios e compreensão dos outros, mas é muito difícil, mas temos que continuar. Há a enfermagem de reabilitação, que eu estimo, foi a minha primeira profissão, eu sou enfermeira para sempre. Eu desejo, uma coisa que eu digo até às nossas fisioterapeutas, nunca se esqueçam que na nossa relação com o doente e nas fisioterapias, o importante é que todos os gestos, toda a aproximação do corpo deve ser com comunicação em permanência, com este afeto, respeito, consideração e valorização pela pessoa que está à nossa frente. Eu agradeço ao Hospital Santa Maria pela ajuda que nos deu no catering, agradeço também à Câmara Municipal de Loures porque cedeu as bandeiras, à Junta de Freguesia de Camarate pela logística e aqui uma empresa HP Pro Store também nos ajudou em algumas coisas. Disponham da nossa casa, perguntem o que quiserem, ajudem-nos a melhorar, é para isso que cá estamos. Senhora Enfermeira Sá Luís, muitas felicidades e muitos bem-estares para o dia 2, muito bem-estar. Muito obrigada. Passo agora a palavra à senhora enfermeira Elisete Fradique, representante do primeiro curso de especialização em enfermagem de reabilitação e primeira presidente da Assembleia Geral da APER. Que bom que é ver esta sala tão cheia. Estou muito contente. É natural que eu vá repetir nomes. Eu não abdico de nomear pessoas que me são queridas, que estão
sempre algumas repetições em relação ao que o Sr. Enfermeiro Belmiro disse. Saúdo todos os presentes e com especial emoção e carinho a minha querida professora e amiga Maria de Lourdes Salles de Luís. Mas também colegas e amigas do curso, do primeiro curso aqui presentes, a Maria José Ace, a Maria Leonor Gonçalves não a vejo, não sei se aconteceu alguma coisa que não pôde vir, a Maria Teresa Veris, estudávamos tantas vezes juntas, e não vem mais ninguém. E agradeço a todas e a todos que proporcionaram esta possibilidade e os que associaram a esta nossa festa, nomeadamente 2 colegas que não são do primeiro curso, mas uma é enfermeira de reabilitação, outra não é, mas foi aluna da Sra. Enfermeira Salles Luís, na Escola de Enfermagem Artur Ravara. Diz-me muitas vezes, foi com a enfermeira Salles Luís que eu aprendi a definição da enfermagem da OMS. E achei imensa graça, que a Maria Júlia Oriano também está aqui. Bom, agradeço à APER, a quem dou os parabéns por todo o trabalho que tem desenvolvido, pela criação do Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação e por esta iniciativa, e outras muitas que eu sei que têm tido. Estou muito feliz por viver este momento, quase tanto como nesta data, há 57 anos, no primeiro dia do nosso curso. Aliás, felicito a APER por ter tido a sensibilidade de escolher o dia 18 de outubro para assinalar a data que hoje celebramos. Foi, de facto, uma atenção que nos calou fundo. A criação da APER, como já foi dito, foi precedida pela Sociedade Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação. Eu só vou lembrar, desculpem, o presidente da direção, que infelizmente o enfermeiro José Pacheco Pereira dos Santos, que era um entusiasta, já não está entre nós. E a Sra. Enfermeira Salles Luís, que era vice-presidente, e eu, mesa da Assembleia Geral. As outras pessoas já foram nomeadas e, portanto, não vou repetir para não me deslançar. Mas também há outras pessoas para lembrar, que já não estão entre nós. A Isabel Sangarou, muito nova ainda, foi a primeira a partir, a Maria José Pavia e a Maria Amélia Maia de Carvalho. As que não podem, por razões de saúde ou outras, estar: a Isabel Ramiro Sanches, Angelina Gonçalves, Clara Gonçalves, Gabriela Portugal, Isabel Salgueiro, Maria Manuela Mesquita Pires e Marília Monteiro. Os nomes divergem um bocadinho porque, entretanto, casaram. Mas o dia de hoje é de festa. Há que festejar o que representou para a enfermagem portuguesa a criação do curso de especialização, cuja qualidade se deve, em primeira mão, a Lourdes Salles de Luís. Não podemos esquecer a sua luta, por vezes dura, em prol de uma formação exigente, que não deixasse dúvidas sobre a necessidade desta especialização. Nisso empenhou toda a sua competência técnica, a sua sólida formação humana e profissional, o seu entusiasmo, o seu sentido ético e as suas convicções sobre o que deveria ser a enfermagem de reabilitação. A isso aliava o enorme respeito que tinha pelas suas alunas. Todos estes fatores criaram condições excepcionais ao processo de aprendizagem que desenvolveu logo no primeiro curso e que galvanizou um grupo de enfermeiras, na sua maioria jovens, que descobriram então que tinham uma responsabilidade nova enquanto profissionais. Desculpem. Está mal. Atrevo-me a afirmar que houve uma enfermagem antes de existir a enfermagem de reabilitação e uma outra suportada por um novo paradigma introduzido por este coletivo. A abordagem holística era uma exigência fulcral da enfermeira de reabilitação, no seu diálogo com toda a equipa multidisciplinar, constituída pela enfermeira, inclusive da ABD, médico, FT, TO, TF, não vale a pena, toda a gente sabe como é, vou passar um pouquinho à frente. E em muitas situações, o familiar mais próximo, a pessoa significativa, com o utente sempre no centro. Isso era uma exigência
e uma necessidade absoluta. A Portugal ainda não tinham chegado literatura sobre teorias de enfermagem, não se falava em diagnóstico de enfermagem, mas todo o trabalho ali era focado no utente dos cuidados e todos os intervenientes contribuem para encontrar a melhor solução para cada situação, fazendo a avaliação no âmbito da sua área de ação. Mas a enfermeira de reabilitação tinha uma responsabilidade especial. Esperava-se dela o conhecimento global de cada utente, abrangendo a sua situação clínica e contexto de vida e a competência para dialogar com toda a equipa. O horizonte era sempre o da máxima independência, máxima qualidade de vida e máxima aproximação a uma integração dos utentes na comunidade. De cada vez que um doente fazia uma conquista, mesmo que pequena, era um deslumbramento. No Centro de Medicina de Reabilitação, tudo era diferente. E enquanto espaço privilegiado de aprendizagem do primeiro curso, foi um desafio extraordinário. Lourdes Salles Luís não hesitou em colocar nas mãos destas 14 enfermeiras de reabilitação, sermos enfermeiras de reabilitação. Desculpem, a tosse está-me a perturbar muito. No CNR, tudo era diferente. E enquanto espaço privilegiado de aprendizagem do primeiro curso, foi um desafio extraordinário. Lourdes Salles Luís não hesitou em colocar nas mãos destas 14 enfermeiras os primeiros utentes, convicta de que seríamos capazes de sermos enfermeiras de reabilitação antes de o sermos, assegurando cuidados necessários ao funcionamento do primeiro serviço existente. Esta professora, para além de ter criado fortes laços de confiança com as suas alunas, gozava de um enorme prestígio junto de toda a equipa e dos diferentes grupos profissionais. Ainda hoje assim é, como já se viu. Antes de chegarmos ao curso, a imagem que transportávamos, salvo raras exceções, era a de enfermarias arrumadas, com os doentes preparados para a visita médica, numa cama muito esticada. No CMR, todos os dias havia novos desafios. Os utentes, exceto contraindicação, saíam da cama, tomavam o seu banho no chuveiro, vestiam a roupa de todos os dias, iam tomar as refeições ao refeitório e, eventualmente, com uma passagem pelo bar para tomar um café e ou pelo quiosque para comprar o jornal ou uma revista. Os tratamentos específicos a cada situação tinham lugar nos diferentes departamentos. Para quem era religioso, era assegurado o respectivo apoio. As visitas eram alargadas, sendo motivadas para permanecerem sempre que não impediam tratamentos, e as idas a casa ao fim de semana eram incentivadas sempre que não houvesse contraindicação. Todo este clima permitia o aprofundamento do conhecimento dos utentes e das suas famílias pelas enfermeiras, sendo que eram quem mais tempo permanecia junto dos utentes e dos seus familiares, assumindo um papel de destaque na tomada de decisão sobre estas matérias. Pode ir, não pode ir, o que é que precisa de levar, etc. Alargava-se assim o raio de ação de cada enfermeira, dando oportunidade de apoio e orientação, sobretudo no sentido de ajudar o processo de reabilitação em curso e a sua integração a cada utente. É claro que o que acabo de afirmar é um retrato muito datado. Não estou à espera que agora seja assim. Era mal se fosse. Contaminado pelo entusiasmo da novidade e as novas formas de encarar a profissão ofereciam. Entretanto, esse entusiasmo alargou-se com a persistência de Lourdes Salles Luís em trabalhar porque o novo currículo do curso de enfermagem geral incluísse uma unidade didática de introdução à enfermagem de reabilitação. Neste caso, foi também importante o papel da enfermeira Diniz de Sousa, do Departamento de Ensino e Enfermagem. Mas o papel determinante, mesmo, foi o da enfermeira Salles Luís. Ela passou a colaborar com várias escolas de enfermagem, assim como outras professoras da Escola de Reabilitação.
passaram a ir a várias escolas, serem elas a dar essa unidade de formação. Rapidamente, o interesse pela nova especialidade divulgou-se por todo o país e, assim, todos os anos se formavam grupos de enfermeiros, uns oriundos das mais diferentes organizações de saúde, existentes de norte a sul. Foi assim que emergiu de forma clara a importância da enfermagem de reabilitação, não só no centro de especialização, mas nos hospitais, que permitia que os doentes chegassem a Alcoitão em muito melhores condições. Ainda hoje, encontro quem se refira a esse início promissor que tanto alterou a vida de muitas pessoas portadoras de deficiência. Só trabalhei no CMR até 69, a altura em que optei pela carreira docente, que iniciei na Escola Artur Ravar, em Lisboa. Vem-me à memória tantas histórias que tenho para contar, que é uma pena não ter tempo. Mas esta tem que ser. Cheguei à escola, que só conhecia de lá ter feito o meu exame de final do curso de enfermagem geral, e comecei por orientar estágio no Serviço de Medicina do Hospital dos Capustos. Foi um choque. Olhavam para mim como uma extraterrestre, sempre que davam uma ideia de mudança em relação aos modos de trabalho. Mas o diretor do serviço, curioso, aceitou experimentar suportes de madeira para pôr ao fundo da cama, para a roupa não pesar e provocar o pé pendente. A monitora-chefe da escola, Costa Macedo, alinhou na loucura de forrar com plástico, na Pollux, uma série de almofadas que permitiam posicionar os doentes, depois se punham as folhas por fora e tinham-se lavar, não é? As almofadas, posicionar os doentes e arranjaram-se cadeiras onde se punham tábuas para os doentes comerem sentadas. Era um serviço feminino. Entretanto, a enfermeira-chefe do serviço punha as mãos na cabeça com a desarrumação que eu e as alunas fazíamos no serviço. Mais tarde, regressei à Escola de Reabilitação como professora no curso de especialização, a convite da enfermeira Salles Luís, quando passou a haver 2 cursos por ano. Coordenei o primeiro curso com início em abril de 75. E a propósito deste contexto, mais uma pequena história. Há cerca de 2 anos, estava num café na zona de Sintra e fui abordada por uma senhora que disse: "Não se lembra de mim, mas eu não me esqueço do que os seus alunos fizeram pelo meu irmão." Então lembrei-me, o grupo de estudantes que eu orientava à época estudou as condições de habitação de um homem portador de tetraplegia que ia ter alta e estava a fazer uma casa. Elaboraram um plano de abolição de barreiras arquitetónicas em parceria com a Junta de Freguesia, ensinaram a família a cuidar da pessoa em causa e estabeleceram um protocolo com o Centro de Saúde local para acompanhamento deste regressado a casa, nomeadamente no que respeitava à mudança periódica da algálica. Esta senhora disse-me: "O meu irmão morreu pouco tempo depois, mas nunca imaginei que houvesse enfermeiros assim. Foi muito importante, muito obrigada." De facto, não foi possível... Oh, Lourdes, isto é especialmente para si. Não foi possível dar mais tempo à vida deste homem, mas deu-se mais vida a esse tempo. Quer isto dizer, uma expressão inspirada numa expressão que é muito cara à enfermeira Maria Luz Salles Luís: "Não basta dar anos à vida, é preciso dar vida aos anos." Penso que o autor é o Dr. Rusk. É uma alegria imensa poder recordar o que representou para todas as enfermeiras e enfermeiros de reabilitação o privilégio de terem beneficiado da influência da enfermeira Maria Luz Salles Luís. Os mais velhos que a tiveram como professora, os mais novos que receberam o seu legado. Sim, porque Maria de Lourdes Salles Luís influenciou definitivamente a maneira de fazer a enfermagem em Portugal. Por isso, toda a profissão tem para com ela uma enorme dívida de gratidão. Certas novas gerações terão experiências mais sofisticadas para contar. Felizmente as novas tecnologias assim o permitem, mas sem nunca esquecer o essencial. Assim espero. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Enfermeira Lisete. Passo a palavra ao enfermeiro Rodrigo Ramos, enfermeiro diretor do Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão.
Só duas notas que são dois pequenos aqui constrangimentos. O enfermeiro João Santos, por motivos também de uma homenagem, como sabem, que vai ser feita à enfermeira Margarida Oliveira Sousa, depois de terminar a sua intervenção, vai ter que sair. Não tem nada a ver com nenhum tipo de respeito, é só mesmo por uma perspectiva de tentar estar em dois sítios ao mesmo tempo, que não consegue ao mesmo tempo ainda, mas pronto. A segunda questão é que, em princípio, por volta das 16 horas, o Sr. Ministro da Saúde vai estar aqui connosco, fez questão de vir associar-se a este momento de homenagem à enfermeira Salles Luís, e, portanto, quando ele der entrada, eu vou-lhe dar aqui o lugar ao lado da enfermeira Salles Luís, para depois continuarmos o processo de homenagem, está bem? Força, enfermeiro Rodrigo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Permitam-me cumprimentar, antes de mais, a Sra. Enfermeira Maria Lourdes Salles Luís, para mim é um privilégio conhecê-la pessoalmente. Obrigado pelo testemunho que nos deixa. Ao Sr. Enfermeiro Belmiro Rocha, Presidente da Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação. Um cumprimento também à Sra. Enfermeira Elisete Fradique e um agradecimento pelas palavras que partilhou connosco. Ao Sr. Professor João Santos, Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. À Sra. Enfermeira Helena Almeida, Primeira Presidente da Comissão de Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, como já foi referido. À Sra. Doutora Maria de Jesus Rodrigues, Administradora Delegada e Diretora Clínica do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, com quem também tenho o gosto de poder partilhar as funções de direção daquele centro e que imediatamente se associou a esta homenagem, mais do que justa homenagem. Uma palavra também à Sra. Doutora Graciete Jesus Dias, fiquei agora a saber que também é enfermeira. Um cumprimento e um agradecimento por nos receber de uma forma tão bonita. Permitam-me que dirija então uma primeira palavra de reconhecimento à Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação e à sua direção, pelo objetivo que traçou em 2015, o enfermeiro Belmiro não o referiu, mas não é de agora, portanto foi um objetivo traçado em 2015, não desistiram e culminou com a aprovação da comemoração que hoje nos reúne a todos. Celebramos hoje pela primeira vez, também como já foi mencionado, o Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação, envolvidos que estão 57 anos sobre o início do primeiro curso de especialização em enfermagem de reabilitação ministrado em Portugal. É para nós uma enorme honra podermos partilhar com todos os presentes esta efeméride. Hoje, também aliada a uma justíssima homenagem a alguém que soube estar sempre à frente do seu tempo. E o conhecimento que travei há pouco confirma exatamente estas palavras, as palavras da Sra. Enfermeira Elisete Fradique. É com redobrada alegria que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão se associam a esta comemoração, pois nela assinalam e reconhecem o valor de todos os seus profissionais que ao longo de décadas, agora no caso da Santa Casa já mais de 5 séculos, corporizam cada uma das obras de misericórdia da sua carta originária. Nesta linha eminentemente humanista e dedicação aos mais frágeis, desprotegidos e vulneráveis da sociedade, surgiu também o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, inaugurado em 1966, mas projetado desde a década de 50, sobre duas linhas de força que se mantêm atuais até aos dias de hoje. Uma dessas linhas era assegurar a reabilitação das pessoas com grande incapacidade, aumentando a sua independência, a sua autonomia, através de um modelo de intervenção baseado na intervenção multidisciplinar. A segunda linha de força que também gostava de recordar é efetivamente a aposta na formação permanente, especializada dos seus profissionais, em estreita colaboração com a academia. A história da enfermagem de reabilitação confunde-se inevitavelmente com a história do próprio Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. E esse facto em muito se deve à competência e às enormes capacidades da Sra. Enfermeira Maria Lourdes Salles Luís, que depois da sua especialização nos Estados Unidos da América foi responsável pela concepção e formação dos primeiros enfermeiros de reabilitação do nosso país em Alcoitão. Com a sua tenacidade e o espírito empreendedor, deixa-nos um legado de valor inestimável que nos compete preservar e valorizar. A enfermagem de reabilitação, enquanto área de desenvolvimento científico com pendor eminentemente prático, confrontou-se desde sempre na prática clínica diária e de proximidade com diversos desafios. Desafios que sempre soube ultrapassar de forma criativa e inovadora. Destacamos aqui a intervenção do enfermeiro de reabilitação,
uma intervenção transversal a todo o ciclo de vida e que atravessa também todos os diferentes níveis de cuidados, desde os cuidados de saúde primários, passando pelos cuidados em meio hospitalar, os cuidados nos centros de reabilitação, nas unidades de cuidados continuados, nas unidades de cuidados paliativos, enfim, ao longo de todo o ciclo de vida, onde as pessoas precisam efetivamente dos nossos cuidados. Se repararmos, a enfermagem de reabilitação marca especialmente a sua presença nas situações de maior vulnerabilidade, dependência e fragilidade perante a doença, tantas vezes crónica e incapacitante. Não esquecemos também a preponderância do seu domínio de saber para fazer face às consequências do aumento da esperança de vida e do consequente envelhecimento da população, que marca o cotidiano de tantas famílias e de tantas pessoas. Referência também à pandemia recente de Covid-19, que nos pôs à prova e que está ainda tão presente, durante a qual pudemos testemunhar tantos e tantos exemplos de experiências e emoções extremas vividas pelos enfermeiros. Se há característica que nos distingue e devem orgulhar, são sem dúvida a inovação no saber, a capacidade de fazer acontecer, a rapidez e a resiliência nas respostas às novas necessidades em saúde e a competência de saber como fazer bem à primeira. A necessidade dos cuidados especializados é por tudo isto incontornável e crescente, continuando a caber-nos a responsabilidade de procurar seguir o lema várias vezes lembrado pela Sra. Enfermeira Salles Luís e que já foi aqui mencionado, o de dar mais vida aos anos, já que os avanços do conhecimento nos permitiram acrescentar anos à vida. Nesta perspectiva, a intervenção da enfermagem de reabilitação não poderá nunca ser vista de forma isolada, antes integrada numa intervenção em equipa multidisciplinar. Também ela cada vez mais vasta e especializada, em que cada profissional acrescenta valor e contribui para os resultados em saúde nos diferentes domínios da reabilitação. Em jeito de síntese, projetamos um futuro promissor para a enfermagem de reabilitação, sempre baseado nas expectativas e projetos de vida das pessoas, dos grupos, das comunidades, razão da sua existência. E esse futuro será tanto mais efetivo quanto melhor conseguir evidenciar os resultados das suas intervenções e o impacto das mesmas no bem-estar e na qualidade de vida dos primeiros. Para tanto, há que continuar o caminho já percorrido e fomentar a investigação e a formação em novas áreas do conhecimento, acompanhando a evolução da ciência, da tecnologia e das próprias necessidades de cuidados de saúde. Há que criar novos incentivos ao desenvolvimento dos percursos profissionais dos enfermeiros, que tantas vezes carecem de apoios e de tempo para dedicar à investigação ou à sua própria formação contínua. Há ainda que estreitar relações entre a academia, a indústria tecnológica, os prestadores de cuidados de saúde, as associações que representam, quer profissionais, quer os próprios doentes, de forma a maximizar os resultados obtidos face aos recursos disponíveis, que bem sabemos são sempre escassos. Termino com uma palavra de reconhecimento e congratulação a todos os enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação, que hoje veem publicamente enaltecido o seu desempenho em favor da funcionalidade, da independência, da autonomia de cada pessoa ou cada família de quem cuidam. Uma nota de agradecimento em particular aos enfermeiros que elevam diariamente a reputação e o prestígio do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão através da sua prática profissional, marcada pelo saber, pela competência e pela experiência a que antes me referi, seguindo o respeitoso legado da Sra. Enfermeira Maria de Lourdes Salles Luís. A todos, bem-aja. Ora, muito obrigado, enfermeiro Rodrigo. Eu vou passar a palavra ao enfermeiro João Santos, presidente da ESEL, mas antes gostava, e porque hoje é um dia muito especial, a APER, enfermeiro Rodrigo, a direção da APER aprovou uma proposta que vai levar à Assembleia Geral de categoria de sócio honorário, o número 2000, ao Centro de Medicina Física e Reabilitação do Alcoitão. Portanto, tenho aqui, nomeadamente, também representantes do vosso diretivo e, portanto, gostava de ler aqui a proposta que nós vamos levar em sede da Assembleia. São sócios honorários da APER as pessoas singulares e coletivas que tenham prestado serviços relevantes à associação ou à causa da enfermagem de reabilitação. O Centro de Medicina Física e Reabilitação foi o berço da reabilitação em Portugal, preenchendo uma lacuna que permitiu dar resposta às necessidades de reabilitação de pessoas com limitações motoras e também na formação de profissionais especializados na área da enfermagem, de reabilitação no geral e de enfermagem de reabilitação no particular.
Foi neste contexto que nasceu e se começou a desenvolver a enfermagem de reabilitação em Portugal, tendo criado laços tão fortes com esta instituição que conduziram à constituição da APER dentro do seu seio e ainda hoje mantém a sua sede social. É neste contexto histórico e na necessidade de renovar o compromisso de respeitar o desenvolvimento da enfermagem de reabilitação em Portugal, beneficiando as pessoas com necessidades de reabilitação da mais-valia que a enfermagem de reabilitação foi, é e continuará a ser, que a APER vai propor em Assembleia Geral a categoria de sócio honorário número 2000 ao Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão. Estamos reconhecidos, estamos disponíveis e estamos atentos ao percurso da enfermagem de reabilitação nesta instituição de referência em Portugal e no mundo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por cumprimentar as minhas companheiras e companheiros de mesa, o Sr. Enfermeiro Belmiro Rocha, Presidente da APER, companheiro de muitos momentos de trabalho em prol do desenvolvimento da enfermagem e da enfermagem de reabilitação em particular. Muito obrigado pelo vosso convite. À Sra. Doutora Graciete Dias, Presidente da Casa de Santa Maria, muito obrigado por nos receber na sua casa. À Sra. Professora e Enfermeira Lisete Fradique, com quem tive o prazer e o privilégio de poder aprender nos meus primeiros anos de exercício da docência. Muito obrigado. É um gosto revê-la. Ao Sr. Enfermeiro Rodrigo Ramos, Enfermeiro-Diretor do Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão, instituição onde tive o privilégio de trabalhar nos meus primeiros anos de exercício profissional, experiência que marcou todo o meu percurso profissional e ainda marca tudo o que sou e faço no meu cotidiano de professor. À Sra. Enfermeira Helena Almeida, outra companheira de há muitos anos, noutros contextos, anos decisivos para a afirmação da enfermagem em Portugal. Hoje é um dia de memórias, de lembranças, de muitas recordações. Permitam-me que peça desculpa àqueles que a minha memória e a máscara não me deixam reconhecer, mas há algumas pessoas que eu não posso deixar de referir. Algumas pessoas que me acompanharam nos primeiros anos da minha vida profissional, entenda-se, no Alcoitão, a enfermeira Badoca, a enfermeira Maria José Ace, não sei se recorda, foi minha chefe. A Rita, a enfermeira Rita, que partilhou comigo os primeiros anos jovens, chegados a uma casa tão nova e tão diferente. Mais tarde, na escola, a professora Jesus Valeriano, a professora Teresa Bris, minha querida professora, é um gosto rever-vos. Vejo lá ao fundo uma outra querida amiga, a senhora enfermeira, e agora tive uma branca, não me lembro do teu nome, da Escola Superior de Enfermagem do Porto, desculpa-me. Manuela Martins, peço desculpa por ter esquecido neste momento o teu nome. Senhora Enfermeira Maria de Lourdes Salles Luís, em nome da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e em meu nome pessoal, enquanto enfermeiro de reabilitação, aceito o meu sincero agradecimento por tudo o que fez em prol do desenvolvimento da enfermagem, particularmente da enfermagem de reabilitação. Ousou ser pioneira, teve a visão que era necessária ter e sempre demonstrou o mais profundo compromisso com a qualidade da formação em enfermagem e da enfermagem de reabilitação e o seu desenvolvimento enquanto área de especialização. Permita-me 2 notas pessoais. A primeira para lhe dizer que a conheci por ocasião de um programa sobre iniciação à reabilitação, organizado pelo Departamento de Educação Permanente do Centro de Medicina de Reabilitação, em 1982, onde percebi o seu profundo conhecimento, mas deixe-me realçar o seu enorme entusiasmo pela enfermagem de reabilitação e o papel determinante do enfermeiro de reabilitação na prevenção das sequelas da imobilidade e na recuperação de doenças e acidentes. Como tão bem tinha sintetizado no mote
hoje tantas vezes repetido já aqui e que também é repetido noutros contextos mais tarde, e esse mote que usou na conferência que preferiu no primeiro Colóquio Nacional de Enfermagem e o Sinistro Automóvel, em junho de 73, e que viria a publicar mais tarde na revista Servir, e que aqui já foi dito, não basta salvar vidas, há que dar vida a essas vidas. Esse entusiasmo é para mim uma inspiração, para quando partilho a minha experiência e o meu conhecimento, para tentar que os novos estudantes dos cursos de mestrado em enfermagem de reabilitação sintam a mesma vontade que eu senti de desenvolver uma prática de cuidados de reabilitação fundamentada, integradora, criativa e integrada numa verdadeira equipa. A segunda nota é para lhe dizer que uma outra enfermeira de reabilitação e professora da nossa escola, a saudosa Margarida Oliveira e Sousa, tinha por si uma admiração extraordinária e sempre partilhou com todos aqueles com quem se cruzou, estudantes, enfermeiros, professores, essa admiração, realçando o seu papel verdadeiramente pioneiro e determinante para um percurso de formação e desenvolvimento da enfermagem de reabilitação que hoje é inquestionável. A professora Margarida Oliveira e Sousa deixou-me uma frase que lhe atribuía sobre o curso de enfermagem de reabilitação e que gostaria de partilhar com todos vós. Este curso foi inovador no conceito de cuidar, determinante na valorização da atividade e no levante precoce do doente. Cobria todos os grupos etários com deficiência e impunha a ação, iniciada na fase aguda e continuada em tratamentos ambulatórios na comunidade. Os conteúdos programáticos centravam-se na aquisição de conhecimentos dirigidos ao todo do utente, na perspectiva de reduzir os riscos de complicações inerentes à situação clínica, desenvolvendo ao mesmo tempo os potenciais remanescentes. Permita-me ainda acrescentar outra citação sua, retirada de um artigo que escreveu em 1979 na Ata Médica Portuguesa, o enfermeiro de reabilitação e o hemiplégico. É escusado realçar que o trabalho do enfermeiro de reabilitação não é um trabalho isolado e só poderá resultar quando processado em estreita colaboração com os outros profissionais de enfermagem e devidamente estruturado com outros técnicos de reabilitação. É o que procuramos fazer todos os dias. Muito obrigado por nos deixar estes estímulos. A ESEL é herdeira de um passado de 4 escolas, algumas com um percurso de fusões de outras que as antecederam. E devo aqui recordar que a senhora enfermeira é uma das primeiras enfermeiras de reabilitação em Portugal. Em 64, planeou e organizou o primeiro curso de especialização em enfermagem de reabilitação, que viria a coordenar a partir de outubro de 65. Foi monitora-chefe e depois professora coordenadora deste curso. Ao longo de todo o seu percurso profissional, nunca deixou de lecionar e participar em eventos científicos, partilhando com todos os seus saberes, convicções e entusiasmo com a importância da reabilitação na vida das pessoas e com o papel que cabe aos enfermeiros desempenhar. Integrou comissões oficiais, nacionais e internacionais e desempenhou variados cargos e funções, sempre com grande profissionalismo e competência, reconhecidos institucionalmente e por aqueles que com ela trabalharam. Permita-me que destaque um desses trabalhos. Faça favor. Não incomoda nada. Não incomoda nada. Estou quase a concluir. Permita-me que destaque um desses cargos e funções que desempenhou. Foi enfermeira diretora da Escola de Enfermagem Carlos de Gulbenkian de Lisboa entre 1983 e 1992, à altura da sua aposentação. Por isso, a ESEL, também herdeira desta escola, não pode deixar de lhe manifestar a sua gratidão e reconhecimento pelo seu contributo para o desenvolvimento e afirmação da escola no panorama da formação em enfermagem em Portugal. Mas a enfermagem de reabilitação prosseguiu ao longo de todos estes anos e em março de 2005, por vontade das 4 ex-escolas superiores de enfermagem públicas de Lisboa e mais uma vez
com o decisivo empenho da professora Margarida Oliveira e Sousa, foi publicada a portaria da criação do curso de pós-licenciatura de especialização em enfermagem de reabilitação e, mais tarde, já na ESEL, em 2010, o curso de mestrado. Daí para cá, muitos outros se realizaram na nossa e em muitas outras escolas do país. Hoje seremos talvez 5.000 e creio que posso afirmar que todos lhe devemos esta homenagem. Sem si, o seu exemplo, o seu empenho e a sua persistência, a enfermagem de reabilitação não teria crescido e chegado ao que chegou hoje. Por tudo isto, muito obrigado, professora e enfermeira Maria de Lourdes Salles Luís. Eu gostaria apenas, para terminar, de lhe entregar a medalha da escola. A ser a enfermeira Helena Almeida, foi primeira presidente da Comissão de Especialidade de Enfermagem de Reabilitação da Ordem dos Registros. Boa tarde a todos. Senhor Ministro da Saúde, Senhora Presidente da APER, caro colega e amigo Belmiro Rocha, antes de mais uma palavra de apreço e agradecimento pelo convite para participar nesta homenagem. Senhora Presidente da Casa de Santa Maria, Senhora Professora Lisete Fradique, Senhor Enfermeiro Diretor do Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, Senhor Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, que acabou de sair por motivos de agenda, senhores convidados, senhores enfermeiros participantes, caros colegas que tornaram possível a realização desta cerimónia de homenagem a todos de saúde. Um cumprimento muito especial para a homenageada, Senhora Enfermeira Maria de Lourdes Salles Luís, pelo seu papel como precursora da enfermagem de reabilitação em Portugal. O seu contributo foi de enorme relevância para a enfermagem enquanto disciplina, para os cidadãos, dado que a evidência da enfermagem de reabilitação tem sido determinante para uma reintegração familiar e social bem-sucedida, sendo uma especialidade que busca a melhor independência funcional possível e pertinente ao estilo de vida do indivíduo em constante interação com a sociedade. Com a criação da Ordem dos Enfermeiros em 1998 e com a eleição dos seus primeiros órgãos sociais para o quadriênio 1999-2003, com a primeira bastonária digníssima Mariana Diniz de Sousa, foi eleita a primeira Comissão de Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, hoje designada Colégio de Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, com 105 membros efetivos da respectiva de especialidade, que fizeram parte eu própria, Maria Helena Ferreira de Almeida, Belmiro Pereira da Rocha, atualmente Presidente da APER, José Manuel Correia, também aqui presente, de Lamego, Maria de Fátima Antunes Castanheira, Maria de Laura Preto Galego Rodrigues, também aqui presente, e também a suplente aqui presente, Ana Paula Fernandes, que cumprimento a todos. Muito obrigado pelos tempos que passamos com grande trabalho. Competia à Comissão de Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, entre outros, promover o desenvolvimento das relações científicas e profissionais a nível nacional e internacional entre os membros da especialidade, promover a valorização científica, técnica, cultural e profissional dos membros da especialidade, zelar pela observância dos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem e exigir regularmente para a qualificação dos cuidados de enfermagem do especialista, elaborar estudos e emitir pareceres sobre assuntos específicos da especialidade, propor a admissão e atribuição do título de enfermeiro especialista ou outros, elaborar um relatório bienal sobre o estado de desenvolvimento da especialidade e recomendações. Foi uma enorme responsabilidade e um desafio, porque desde 1966, enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação vinham a assegurar uma intervenção efetiva na prestação de cuidados de enfermagem especializados,
sendo reconhecido um contributo relevante para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos. Pelo que, desde logo, a primeira Comissão de Especialidade na Enfermagem de Reabilitação teve a preocupação de estabelecer uma relação estreita com os enfermeiros de reabilitação como condição imprescindível ao desenvolvimento de um trabalho efetivo, pertinente e aceito pelos pares. A área de especialidade da enfermagem de reabilitação foi uma das áreas que sempre se destacou, assumindo particular relevância na saúde das pessoas, nomeadamente na prevenção de complicações, na melhoria da função e limitação de incapacidades, na promoção do autocuidado e na máxima independência a nível das atividades de vida diária e instrumentais, preservando a autoestima e a qualidade de vida da pessoa, família e comunidade. Por outro lado, tínhamos uma enorme responsabilidade perante as pioneiras na enfermagem de reabilitação. Hoje, a homenageada, a enfermeira Maria de Lourdes Salles Luís e as 14 enfermeiras já aqui referidas, que terminaram o curso de especialização em enfermagem de reabilitação, iniciado em 18 de outubro de 1965, e perante todos os enfermeiros habilitados com esta especialidade e que nos diversos contextos de cuidados de saúde prestavam cuidados especializados. Procuramos desenvolver a nossa atividade enfatizando a busca constante da reflexão sobre a ação, abordando a reabilitação como um processo de construção e reconstrução do cotidiano, numa lógica de benefício para o cidadão e promotora do desenvolvimento profissional dos enfermeiros de reabilitação e do desenvolvimento do conhecimento da enfermagem. Desde logo, o planeamento de atividades era realizado de forma a permitir o envolvimento alargado de todos os colegas da especialidade e possibilitar uma ação sustentada no conhecimento da realidade. Considerando também o contributo das sociedades científicas para o desenvolvimento e enquadramento científico desta área de especialidade e constituindo um ponto de partida para o conhecimento mútuo e para a construção de uma ação concertada, tivemos também a preocupação, desde logo, de estabelecer ao longo do mandato relações de caráter técnico-científico com a Associação Portuguesa de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação, a APER. Face às competências estatutariamente definidas, realçamos, dentre outras, as seguintes atividades realizadas por esta primeira Comissão de Especialidade da Enfermagem de Reabilitação: elaboração do documento de suporte sobre a filosofia de intervenção do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação, elaboração do documento sobre as competências do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação, participação na abertura e encerramento dos cursos de pós-licenciatura de especialização em enfermagem de reabilitação, dando a conhecer a Comissão de Especialidade aos futuros enfermeiros especialistas e o seu papel no desenvolvimento da especialidade. Participação no grupo de trabalho da Direção-Geral de Saúde para a elaboração do Manual de Boas Práticas de Enfermagem dirigido ao utente com acidente vascular cerebral. Criação e acompanhamento do grupo de trabalho para a elaboração do Guia de Boa Prática de Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à pessoa com traumatismo vertebromedular. Contatos com associações de utentes, profissionais e entidades governamentais para a reflexão e debate sobre a reabilitação, dando voz ao cidadão. Promoção da valorização científica, técnica, cultural e profissional dos membros da especialidade, através da realização de encontros nacionais e Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação e comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Participação em atividades em representação da Ordem dos Enfermeiros, em colaboração com outros órgãos, nomeadamente na definição dos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem, do sistema de certificação individual de competências, do modelo de desenvolvimento profissional e áreas de especialidade da enfermagem. No âmbito de desenvolvimento da nossa ação, tivemos sempre presente a gênese da especialidade da enfermagem de reabilitação e procuramos enaltecer o passado para construir o futuro. Com este intuito, procuramos reescrever e divulgar a história da enfermagem de reabilitação em Portugal, elaborada pela enfermeira Fátima Castanheira, com a colaboração especial das enfermeiras Maria de Lourdes Salles Luís, Isabel Monteiro de Barros, Mercedes Olazabal e Joaquim Caneira. Foi apresentada no primeiro encontro de enfermagem de reabilitação promovido pela Comissão de Especialidade em 2002 e está publicada na Revista da Ordem dos Enfermeiros de julho de 2003. Também em 2002 propusemos ao Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros o reconhecimento de mérito com louvor e distinção à enfermeira Maria de Lourdes Carvalho Salles Luís, membro número 33.322, pelos factos relevantes do seu percurso,
reconhecimento que veio a ser conferido em 2003 pelo Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros, através do Acórdão 183/2003. Dos testemunhos enunciados no reconhecimento de mérito são destacados: pioneira na enfermagem de reabilitação em Portugal, lutando pela aprovação do curso de especialização em enfermagem de reabilitação, foi reconhecida em 1967. Detentora de profundos conhecimentos técnico-científicos ligados à reabilitação, o seu interesse na melhoria do nível de cuidados na enfermagem e a sua exigência na qualidade, quer na prestação de cuidados, quer na docência. A inovação no conceito de cuidar, tendo sempre presente o todo do indivíduo, colocando a pessoa no seu todo como o centro de toda a atividade. Soube incentivar a importância do trabalho em equipa multidisciplinar e configurar a função do enfermeiro especialista na equipa multidisciplinar. Contribuiu para o desenvolvimento da enfermagem de reabilitação, quer pessoalmente, quer através dos seus discípulos, ajudando muitos utentes a melhorar a qualidade de vida. Para finalizar esta minha intervenção, gostaria de tecer algumas considerações sobre a reabilitação em Portugal. Apesar dos avanços registados nas últimas décadas, as pessoas com deficiência continuam a enfrentar dificuldades no seu dia-a-dia. Quer seja no acesso a ajudas técnicas e medicamentos, quer seja numa efetiva promoção de políticas de emprego ou de combate às barreiras arquitetónicas. Também a emergência de novas problemáticas sociodemográficas e de saúde decorrentes do processo de envelhecimento da população, da forte incidência e prevalência das doenças crónicas, dos acidentes de viação e trabalho, que geram situações de dependência de cuidados de saúde, são necessários cada vez mais novas respostas e um elevado investimento de reabilitação. Vivemos numa sociedade em constante mudança, em que é necessário uma busca permanente de soluções, mas o desafio que certamente congrega todos os enfermeiros de reabilitação é a construção de uma sociedade inclusiva, em que a reabilitação, definida como a ciência da reintegração, contribui para a inclusão social das pessoas com deficiências, reduzindo as desigualdades em saúde e promovendo os direitos fundamentais do ser humano. Assim, os enfermeiros de reabilitação devem perseguir o legado da senhora enfermeira Maria de Lourdes Salles Luís, potenciando a capacidade de reabilitação de cada pessoa e contribuindo para a qualidade de vida. Bem-haja, senhora enfermeira Salles Luís. Agora o palco é seu. Vai ser difícil. Não, não é impossível. Bom, depois de tantos elogios, o que é que eu posso dizer? Aquilo que não fiz no meu tempo e que só mais tarde foi obtido pelo enfermeiro Belmiro da Rocha. Foi ou não foi? Conseguiu fazer aqueles 2 campos que muito tentei, mas que não, a época não permitiu realizar. Eu estou absolutamente entusiasmada por ver no final da minha vida, sabem quantos anos eu tenho? 91. E, portanto, com esta idade, ouvir aquilo que ouvi é capaz de me tornar vaidosa. E eu não queria. Portanto, só vos posso agradecer, porque, no fundo, deram-me um certo prazer em ter vivido até esta idade, porque senão eu não teria este público maravilhoso que tenho à minha frente. Muito obrigada a todos.
projeto de resolução 1524, iniciativa do PS, consagra o dia 18 de outubro como Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação. Quem vota a favor? PS, PAN, PSD, CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, PEV, Sra. Deputada não inscrita, Joacinto Catar Moreira. E a Sra. Deputada Cristina Rodrigues também. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda, abstenção. Portanto, aprovado. Em 2021, com a aprovação do Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação, a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação conseguiu alcançar para a enfermagem, e em particular para a enfermagem de reabilitação, um marco histórico. Foi o culminar de um desafio lançado em 2015 através da criação de uma petição pública. Anos mais tarde, na comemoração dos seus 40 anos de existência, o tema do seu Congresso Internacional foi a enfermagem de reabilitação, um património para o futuro. Aproveitando este lema e com a aprovação do Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação, consideramos que este dia é de facto um património para o futuro da enfermagem de reabilitação. Foi escolhido o dia 18 de outubro por ser a data de final do primeiro curso de enfermagem de reabilitação, 18 de outubro de 1965. A enfermagem de reabilitação portuguesa nasceu na década de 60, com a enfermeira Salles Luís a assumir a responsabilidade da formação dos novos enfermeiros de reabilitação. A enfermeira Maria de Lourdes Salles Luís nasceu na longínqua Dili, em Timor, no ano de 1931. Fez a sua formação em enfermagem na Escola de Enfermagem de São Vicente de Paulo, tendo concluído a sua formação em 1950 e iniciando posteriormente funções no Hospital de Santa Maria. Neste hospital, chegou a desempenhar funções de enfermeira-chefe no Serviço de Patologia Médica. No início da década de 60 surgiu a necessidade de construir um centro de reabilitação em Portugal para preencher a lacuna existente quanto ao tratamento de grandes deficientes motores. Juntamente com Graça Simeão e Eduarda Carmona, frequenta o curso de especialização em enfermagem de reabilitação nos Estados Unidos da América, no Georgia Warm Springs Foundation, para depois, posteriormente, abrir o primeiro curso de especialização em enfermagem de reabilitação. Foi assim uma das primeiras enfermeiras portuguesas especializadas em enfermagem de reabilitação. Entre 1964 e 65, colaborou na montagem do Centro de Medicina e Reabilitação do Alcoitão, cuja inauguração ocorreu em 1966. Planeou e organizou o primeiro curso de especialização em enfermagem de reabilitação em Portugal, assumindo a coordenação e orientação do curso. Fazer mais uma pergunta, e neste caso à Sra. Maria de Lourdes Salles Luís. O que se faz nas suas aulas? Pois, nós aqui essencialmente partimos do princípio que os enfermeiros, que os alunos já têm curso de enfermagem geral. E, portanto, vem aqui aprender a especialidade que predominantemente procura prepará-los para trabalhar com incapacitados motores. Tem que ter um predomínio, portanto, da neurologia, de tudo quando se relaciona com o aparelho locomotor e depois todas as técnicas específicas para este tipo de incapacitados. Eles vão desde técnicas da fase aguda, portanto nas situações agudas, à fase de subagudas e de sequelas. Portanto, têm que aprender como movimentar esses indivíduos, quer na cama, quer quando começam já em atividades da vida diária, portanto, o indivíduo já numa fase de mais independência. Nós formamos até à data já 163 enfermeiros, que estão distribuídos pelo país, uns trabalhando em hospitais gerais, outros mal aproveitados, mas em saúde pública, outros no continente, outros nas ilhas, nas ilhas adjacentes, e alguns nas colónias.
as antigas colónias. Pretende-se com isto, e tenho a impressão que não totalmente, mas conseguiu-se em parte modificar o nível de cuidados. Essencialmente o que se procura nesta especialidade é conseguir que o enfermeiro tenha um nível de cuidados em relação ao indivíduo doente muito mais adequados à situação. Não esquecendo que o indivíduo é um todo e, portanto, o enfermeiro não só se tem que preocupar com a parte física do indivíduo, mas que ele tem os seus problemas psicológicos, que ele pertence a um agregado familiar, que faz parte de uma sociedade e que tem uma profissão. Portanto, desde o primeiro dia, o indivíduo tem que ser encarado sob esse aspecto. A nível associativo, também esteve na gênese da Associação Portuguesa de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação, onde integrou a comissão organizadora e instaladora. Foi, inclusivamente, presidente da direção. Com os primeiros alunos a serem formados, surgiu em 1969 a Sociedade Portuguesa dos Enfermeiros Especializados em Enfermagem de Reabilitação, sendo o seu impulsionador o enfermeiro José Pacheco dos Santos. Em 1978, com a publicação dos seus estatutos, passa a ser denominada por Associação Portuguesa dos Enfermeiros Especializados em Enfermagem de Reabilitação. As primeiras eleições realizaram-se a 27 de outubro de 1979, sendo o seu primeiro presidente o enfermeiro José Pacheco dos Santos e a primeira presidente da Assembleia Geral, a enfermeira Lisete Fradique Ribeiro. Ao longo dos seus 40 anos de existência, a APER contou com 8 presidentes. A APER tem desde sempre vindo dar relevo à atividade dos enfermeiros de reabilitação, realizando reuniões com o Ministério da Saúde, com a Direção-Geral da Saúde, com as Administrações Regionais de Saúde e com a Ordem dos Enfermeiros, organizando também anualmente um Congresso Internacional descentralizado, no qual é dado a conhecer aos diversos parceiros sociais a atividade destes profissionais, acreditando-se que a divulgação de projetos em contexto da prática é um ponto crucial para o reconhecimento profissional. Em 2014, a APER criou o Prémio Salles Luís, com o objetivo de distinguir pessoas, instituições, iniciativas ou projetos que contribuíram para o desenvolvimento e divulgação da enfermagem de reabilitação e também para a promoção da igualdade de oportunidades, dos direitos das pessoas com deficiência e do exercício da cidadania. 2018 marca a criação da Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação, com o objetivo de partilhar conhecimento pautado pelos melhores princípios para garantir aos leitores evidência que facilite estratégias de mudança nas suas práticas de forma a garantir qualidade assistencial. Em 2022 foi criada a Bolsa de Investigação Maria Manuela Martins, que tem como principal objetivo promover e incentivar a investigação clínica em áreas de atuação do enfermeiro de reabilitação. No nosso primeiro Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação, não podemos esquecer o nosso passado e, com os olhos postos no futuro, dizemos obrigado à enfermeira Salles Luís. Eu gostaria aqui de dizer uma frase que me foi dita por incapacitado. Nós realmente na saúde só poderemos fazer um trabalho válido se, ao tentarmos salvar a vida dos indivíduos doentes, procurarmos concomitantemente dar vida a essas vidas. A APER, e em particular os enfermeiros de reabilitação, agradecem-lhe por todo o seu percurso. Obrigado, enfermeira Salles Luís. Eu já expliquei aqui no início que isto não pretendeu ser um congresso, não pretendeu ser um local de conferências, isto é a residência, a estrutura residencial da enfermeira Salles Luís,
nós quisemos, com todo o carinho, com a doutora Graciete, que também é enfermeira, arranjar aqui um espaço no sentido de podermos, na casa da enfermeira Salles Luís, fazer esta cerimónia de homenagem. E, portanto, com toda esta restrição do número de pessoas, porque tivemos que ter um número restrito de pessoas, um número de procedimentos de segurança, até mesmo a questão da própria máscara, que só é retirada para quando estamos a falar. E, portanto, agradecer a todos e, no fundo, agradecer mais uma vez ao Sr. Ministro da Saúde o facto de ter-nos dado esta honra, porque, efetivamente, para a enfermeira Salles Luís é muito significativo, para todos nós ainda mais. E, portanto, passo a palavra ao Bem, muito boa tarde a todas e a todos. Saúdo, enfim, todos os membros da mesa na pessoa do Sr. Enfermeiro Belmiro Rocha, Presidente da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação, que teve esta belíssima iniciativa que aqui nos juntou a todos. Minhas senhoras e meus senhores, quase todos, presumo eu, enfermeiros e enfermeiras. Senhora Enfermeira Maria de Lourdes Salles Luís, para mim é um privilégio, uma honra, o facto de ter sido convidado para participar nesta homenagem. Porque nós hoje vivemos num país que, como aliás já foi dito antes de mim, é um país onde ainda temos muitas dificuldades e muitos problemas, onde muitas pessoas precisam de ajuda, onde há ainda muitas desigualdades, onde, enfim, há muito trabalho a fazer e todos temos a noção no nosso cotidiano que há muito trabalho a fazer. Mas ainda assim é um país muito diferente para melhor de um outro país que houve antigamente. E nós não podemos esquecer em momento nenhum as pessoas que fizeram a diferença neste país que nós hoje temos. E se há alguém nesta área que fez a diferença, é a senhora enfermeira Salles Luís. A senhora enfermeira tem um percurso de vida, muitos de vocês conhecem seguramente melhor que eu, tem um percurso de vida extraordinário. Porque fez coisas que não era normal serem feitas. Que nunca ninguém tinha feito antes. Que nunca ninguém tinha feito antes com esse espírito de correr riscos, de fazer coisas diferentes, de abrir um caminho. Seguramente que acreditam muitas vezes que era possível, quando à sua volta parecia que não era possível. E hoje é possível. Nós hoje temos um país diferente, um país melhor, um país com uma realidade muito diversa. Eu tomei contacto a primeira vez com a existência de uma especialidade de enfermagem de reabilitação quando era jovem interno de medicina num serviço num hospital central do nosso país, bem, um bocadinho longe lá para o norte, acho que nota-se pelo sotaque que eu venho do norte, e a certa altura chegou ao serviço uma enfermeira que era especializada em enfermagem de reabilitação. E nós vimos os doentes que nós não estávamos habituados a levantar tão precocemente e a mobilizar tão precocemente, a serem levantados mais precocemente e mobilizados mais precocemente, e nós, jovens médicos, começamos a ver que esses doentes corriam melhor, que as coisas funcionavam de outra forma. Começámos a ter uma enfermeira que nos incomodava, perguntando: "Ó, doutor, esse doente ainda tem que estar algaleado?" E nós, que nunca nos tínhamos recordado disso, percebemos que talvez já não fosse necessário. E eu percebi, então, muito jovem, que era diferente ter ou não ter profissionais com maior especialização, com maior atenção numa área, e já agora a perceber desde muito jovem, com muita humildade, que os médicos tinham muito a aprender com esses enfermeiros especializados em reabilitação. E depois, enfim, fui aprendendo que tudo isso tinha começado muito antes. No caso da sua carreira profissional, começou mesmo bastante antes de eu ter nascido. E começou desde logo com uma preocupação enorme pela qualidade e pela generalização das possibilidades de cuidados às outras pessoas. Nós temos hoje um país muito diverso, um Serviço Nacional de Saúde muito poderoso, que não deixa de ter dificuldades e problemas e insuficiências, mas que é hoje muito poderoso, que permite a dezenas de milhares, centenas de milhares de portugueses em cada ano um atendimento às suas dificuldades de saúde e uma política de promoção da saúde e de prevenção da doença. Mas isso, repito, deve-se muito às pessoas que, ao longo dos anos, ao longo das décadas, foram construindo esse percurso. A reabilitação no nosso país é hoje uma realidade de enorme qualificação técnica, é uma realidade que depende em larga medida destes enfermeiros de reabilitação que foram
gerados a partir da sua experiência, da sua tenacidade, da sua dedicação, da sua capacidade, não apenas técnico-científica, mas também da sua capacidade humana. E eu fico muito contente por, em nome do Governo de Portugal, em nome do Ministério da Saúde, participar nesta sessão de homenagem, porque esta é uma homenagem muito justa, a um percurso que merece ser lembrado e a cujo tributo nós, os portugueses, devemos muito. Muito obrigado, Sra. Enfermeira Maria de Lourdes Salles Luís. Muito obrigado a todos.